Tela de Justiça. Após negociar mais de 4 milhões em precatórios com 10 prefeituras no mês de fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte agendou mais uma rodada de audiências de conciliação. Nos dias 11 e 12 de março serão negociados os pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor com mais 14 prefeituras. As audiências serão conduzidas pela juíza do trabalho, Lissandra Cristina Lopes. O advogado potiguar Emanuel Campelo teve sua recondução ao cargo de conselheiro do CNJ aprovada pela Câmara dos Deputados. Para fazer um balanço de sua atuação no CNJ, o Tela de Justiça recebe hoje o conselheiro Emanuel Campelo. Doutor Emanuel Campelo, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Doutor Emanuel, o senhor encerra seu primeiro biênio no Conselho Nacional de Justiça no mês de junho e o processo de recondução já iniciou e o senhor teve seu nome aprovado pela Câmara dos Deputados. Qual a avaliação que o senhor faz dessa sua atuação no Conselho Nacional de Justiça? Eu acho que a recondução e eu ter tido a felicidade de contar com um apoio tão amplo na Câmara dos Deputados não deixa de ser um reconhecimento, né, de todo o esforço, o trabalho que foi desenvolvido nesses 2 anos. O que eu tenho me preocupado mais no Conselho Nacional de Justiça e desde a minha chegada ao Conselho, sempre foi a questão do acesso à justiça, né? E foi exatamente a Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania que eu busquei dedicar a maior parte do meu tempo e do meu trabalho. O senhor é coordenador do Comitê Gestor do Movimento Nacional pela Conciliação. Chegou a dirigir a última Semana Nacional de Conciliação. Qual a avaliação que o senhor faz desse movimento hoje no CNJ? Eu acho que o movimento ele tem uma tendência de ficar cada vez mais expressivo. O que a gente tem percebido é que os tribunais têm dado cada vez mais importância à conciliação, não só por uma questão de mudança de cultura, mas também por uma questão prática. Hoje, o Poder Judiciário no Brasil inteiro conta com 92 milhões de processos em tramitação. É uma estatística extremamente preocupante, se nós, principalmente se avaliarmos que se trata de um processo para cada 2 habitantes, mais ou menos. Então, isso torna praticamente inviável a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje conta com a taxa de congestionamento de 70%, ou seja, cada 100 demandas que entram em um ano, o Judiciário só consegue julgar 30. Quer dizer, isso, com o passar do tempo, tem se tornado extremamente preocupante e tem sido uma das grandes preocupações do CNJ. Então, a conciliação ela vem atacando exatamente esses 2 enfoques. Primeiro, tentar reduzir essa quantidade exagerada de processos que nós temos. E depois tentar conscientizar a população de que nem todo processo precisa terminar com a sentença judicial, né? Nós temos uma cultura muito forte do litígio, da judicialização. Isso eu acho que reflete muito também a confiança que o cidadão tem no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a última esperança do cidadão quando tem seus direitos oprimidos. Então, essa confiança exagerada e essa mentalidade de que tudo precisa ser resolvido por uma sentença tem causado esse inchamento realmente de processo e o próprio inchamento da máquina administrativa do Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário tem se tornado um monstro e nós temos que combater isso. Eu acho que, na minha visão, o movimento pela conciliação ele é muito importante por isso. Ele tanto busca dar acesso à justiça, eu falo em acesso à justiça no sentido de que não basta você permitir que o cidadão entre com a demanda do Poder Judiciário. Isso não adianta nada se ele não tiver uma resposta. E com a conciliação a gente consegue dar uma resposta imediata, uma resposta que, já com pesquisas comprovadas na última Semana Nacional, tem um índice de satisfação de 100%, essa também é uma preocupação. O usuário do sistema de justiça ele precisa sair satisfeito desse sistema. E os números da última conciliação, da última Semana Nacional de Conciliação, foram satisfatórios? Sem dúvida. Eu diria que a última Semana Nacional foi a melhor semana dos últimos tempos. Aliás, eu diria a melhor semana que já existiu. Na verdade, a Semana Nacional ela começou com o próprio CNJ, né? A história do CNJ se confunde muito com o movimento pela conciliação, é um projeto realmente primário do Conselho.
E na última semana nós tivemos, por exemplo, 1 bilhão e 70 milhões de reais em acordos homologados. Mais de 50% das audiências realizadas resultaram em acordo. Isso é natural. A tendência é que sempre a última semana seja a melhor de todos os tempos. Isso é natural porque os tribunais, como têm se preocupado com essa pauta, eles têm investido na capacitação de servidores, na melhoria das estruturas dos núcleos permanentes de conciliação, e a tendência está sempre melhorando, tanto em termos percentuais quanto em termos quantitativos também. O senhor, além de coordenador do Comitê Gestor pelo Movimento da Conciliação, exerce também importante papel em outras comissões do CNJ. Quais são as comissões que o senhor também integra? Eu integro também a Comissão de Tecnologia da Informação, que é uma comissão que busca exatamente padronizar a estrutura tecnológica do Poder Judiciário, quais os equipamentos que o Poder Judiciário deve utilizar para ter uma produtividade melhor. Na verdade, o que se tenta é dar uma gestão mais profissionalizada a essas compras de materiais de tecnologia. É essa comissão que também cuida do processo judicial eletrônico? Exatamente. E a grande conquista dessa comissão foi exatamente no final do ano passado, nós termos conseguido aprovar a resolução que regulamenta o PJE e disponibiliza o PJE para o Brasil inteiro. A tendência é que todos os tribunais passem a adotar o PJE como sistema padrão. Nós temos, por exemplo, já um sucesso enorme com a Justiça do Trabalho, em que, até pela facilidade de ter um órgão central como o Conselho Superior do Trabalho, não é, no Tribunal Superior do Trabalho, conseguiu impor realmente o PJE para todos os tribunais regionais. E aí eles têm uma versão única do PJE, centralizada, que funciona para todos os tribunais. Isso é fantástico, isso tem mostrado resultados cada vez melhores, o fluxo de processos julgados tem aumentado realmente e, sem dúvida, o PJE veio para ficar. E a grande conquista dessa comissão, sem dúvida alguma, nos últimos anos foi o PJE. Na sua opinião, existe um assodamento na implantação do PJE por parte dos tribunais brasileiros? Eu acho que não. O PJE ele já vem sendo implantado em menor escala e difundido há 4 anos, 5 anos, quer dizer, eu não vejo uma implantação que dure 5 anos como assodada, de jeito nenhum. Eu acho que o que faltou foi um pouco de conscientização daqueles usuários do sistema de justiça, os advogados, os próprios membros do Ministério Público, a própria magistratura. Eu acho que o PJE precisava ter sido divulgado principalmente pelas associações, não é? No caso, associações dos promotores de justiça, a própria OAB e as associações de magistrados, tentar ter divulgado um pouco mais a solução, porque eventualmente chegaria o momento em que todos teriam que utilizar. É um sistema bastante seguro, você só acessa e movimenta um processo mediante certificado digital. Quer dizer, isso pode ser um pouco incômodo, né? Já que nós imaginamos uma solução fácil com um login e senha, como nós acessamos nosso e-mail. Só que nós sabemos o quanto isso é inseguro. E quando estamos tratando de processo judicial, de um ato oficial, não há como termos outra alternativa que não certificado digital. Eu não acho que houve assodamento, eu acho que faltou um pouco de preocupação e dedicação dessas associações de classe em divulgar o PJE, em realizar treinamentos, e por isso nós estamos tendo algumas dificuldades, alguns questionamentos hoje. Mas esses questionamentos já existiam quando eu cheguei ao CNJ, quer dizer, já eram preocupações antigas, só que mesmo apesar dessas preocupações, muito pouco foi feito nesse sentido. E a resolução do CNJ no final do ano passado veio a coroar a implantação do PJE nos tribunais brasileiros. Além dessa comissão também da tecnologia da informação, o senhor atua em uma outra comissão. É a Comissão de Articulação Federativa Parlamentar. No que consiste essa comissão? O principal papel dessa comissão tem sido exatamente acompanhar os projetos de lei, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, mas principalmente em âmbito federal, que tragam alguma modificação no cotidiano do Poder Judiciário. E aí a comissão ela tem por base essa atuação, esse diálogo com o Poder Legislativo para tentar ou incentivar
a aprovação mais célere daquele projeto ou não recomendar a sua aprovação por algum motivo técnico. Então a comissão ela busca, através da edição de notas técnicas, que são levadas ao plenário do Conselho para só então ser encaminhadas ao Poder Legislativo, para tentar exatamente fazer essa articulação. A comissão também pode atuar em âmbito estadual. Só que para atuar em âmbito estadual, realmente ela precisa ser provocada pelos próprios tribunais, né? Em âmbito federal, não. Nós já buscamos fazer esse acompanhamento independente, mas de forma mais autônoma. O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo ministro Joaquim Barbosa, uma figura emblemática do judiciário brasileiro. Como é o relacionamento hoje dentro do Conselho Nacional de Justiça entre o presidente e os conselheiros? É um bom relacionamento, não há grandes atritos, não há grandes problemas. Eu não teria pontualmente o que me queixar em relação da gestão do ministro Joaquim Barbosa. Ele tem tentado adotar uma celeridade maior nos processos, realmente. Quando ele chegou, nós tínhamos um congestionamento muito grande de pauta, ou seja, processos que estavam prontos para serem julgados, só como a pauta é elaborada pela presidência, né, aos conselheiros cabe pedir que aquele processo entre em pauta, deixá-lo pronto, e aí estava havendo uma demora na inclusão desses processos na pauta. Muitas vezes, quando eles eram incluídos, eles não eram julgados, por algum motivo não eram chamados. E isso causava um desconforto muito grande para nós conselheiros. Por quê? Porque nós estamos ali exatamente para cuidar da celeridade do judiciário, pelo respeito ao jurisdicionado. E chegamos a um ponto em que nós não julgávamos metade da pauta. Quer dizer, metade daqueles processos que estavam previstos para aquela sessão não eram chamados. E a pauta muitas vezes não seguia uma ordem. Era chamada, por exemplo, o número 33, daqui a pouco a gente pulava para o 78... E nós mesmos não sabíamos qual era o critério adotado pela presidência naquela condução. Hoje, isso tem tido uma maior racionalidade. Por exemplo, nós julgamos aqueles que estão em pauta rápida, que são os processos que não têm uma grande, não tem divergência, é consenso no plenário. Esses processos são chamados para que sejam julgados celeremente, sem a necessidade do relator proferir o voto, os demais votarem um a um, não. Já é chamado o processo e anunciado o resultado. E geralmente em torno de 30, 40 processos nós temos nos esforçado para isso, para reduzir um pouco também os debates, né, que tomam muito tempo. Mas em busca da celeridade processual. Exato, quer dizer, nós temos que dar exemplo, então não podíamos ficar com aquela situação. É algo que eu cheguei no conselho e já me incomodava, já estava com essa lentidão na pauta. Depois nós passamos para o que? As sustentações orais, uma forma de tentar prestigiar os advogados que estão ali aguardando para proferir suas sustentações. Feitas as sustentações orais, aí sim iam sendo julgados os processos. Não posso dizer que hoje nós conseguimos julgar todos os processos que são incluídos na pauta, mas seguramente nós temos um resíduo muito menor a cada sessão. E a tendência é nós conseguirmos, aí eu acho que em 6 meses, zerar essa pauta e passarmos a julgar também com a pauta um pouco menor, né? Hoje, sempre mais 120 processos, 140 processos em uma pauta. Quer dizer, nós sabemos que a cada sessão, quer dizer, nós sabemos que não vai ser possível julgar aquilo tudo. É impossível, né? Uma sessão que dura uma manhã e uma tarde, 140 processos é irreal. Mas nós temos conseguindo eliminar os resíduos. Tentamos não chamar aqueles processos que não têm uma urgência muito grande e que vão gerar um debate, mas apesar disso vão gerar um debate muito intenso no Conselho. Então evita-se chamar esses processos exatamente para que consigamos julgar os demais. Então tem sido uma sistemática interessante que tem favorecido a nossa celeridade. Em resumo, o CNJ tem dado as respostas que o judiciário e que a população precisa. Sem dúvida, eu acho que o CNJ foi uma conquista da população. Nós tínhamos antes do CNJ o quê? Um judiciário ilhado, um judiciário fechado, não se sabia com que o judiciário gastava, como gastava, e o que se encontrou no início da atuação do CNJ foi um judiciário que tinha uma gestão ruim, que gastava mal e que ao final das contas gastava muito para prestar um serviço ruim ao cidadão. E isso tem mudado. Eu acho que o CNJ ele veio exatamente para voltar o judiciário à sua atividade fim, que é
uma boa prestação jurisdicional, prestar um bom serviço à sociedade. E, sem dúvida, tem contribuído nesse sentido. Para concluir, doutor Emanuel Campelo, e agora quais são as próximas etapas para a sua recondução para o próximo biênio no CNJ? Na verdade, recondução é algo que em termos procedimentais não muda nada da primeira indicação. A recondução ela passa pela mesma votação, no caso da Câmara, em plenário da Câmara, depois vai ao Senado, vai à Comissão de Constituição e Justiça, há uma nova sabatina, depois votação em plenário no Senado, é todo o mesmo procedimento. Ao final, nomeação pela Presidente da República. Essas são as etapas, e mesmo sendo recondução, nós temos que passar por todas elas, é inevitável. O senhor ocupa hoje no CNJ a vaga destinada à Câmara dos Deputados, isso. Um cidadão de notável saber jurídico, e é isso que o senhor realmente tem traduzido, tem mostrado essa capacidade dentro do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado. Eu acho a grande vantagem da recondução que eu vejo e também ter que passar pela sabatina no Senado é a oportunidade que nós temos também de prestar contas. Enquanto que na primeira indicação nós estamos ali para nos apresentar e dizer o que propomos, o que queremos na nossa atuação no Conselho, nós temos a oportunidade de, na recondução, fazermos uma prestação de contas à população e dizer quais seriam os próximos passos. E é o que eu pretendo fazer quando me for dada a oportunidade. Eu quero fazer chegar às suas mãos o Guia do Judiciário do Rio Grande do Norte, uma radiografia da Justiça Potiguar lançada este ano. Muito obrigado. Eu acho a iniciativa fundamental, eu acho que a população precisa conhecer melhor o seu judiciário e na linha do que vem sendo desenvolvido em âmbito nacional, com o Anuário da Justiça, eu acho que o guia é importantíssimo exatamente para que a população possa conhecer o judiciário, a realidade do Poder Judiciário e os seus membros, já que é um poder que tem que estar realmente em constante contato com a população. Doutor Emanuel Campelo, desejo êxito na sua missão no Conselho Nacional de Justiça e muito obrigado pela sua participação no Tela de Justiça. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região está implantando nas varas da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte um sistema eletrônico para expedição eletrônica de precatórios e requisição de pequeno valor quando estas atuarem causas de competência federal. Com isso, as varas estaduais passam a ter acesso ao sistema quando forem remeter documentos para emissão de precatórios da Justiça Federal. A ferramenta, com certificação digital, garante agilidade e segurança na expedição de precatórios e RPVs. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.